começando mais um Cultura Pop aqui pela TV Mar. Lembrando que você pode assistir sempre o programa através dos nossos canais, nas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube, também pela nossa página no Facebook e também, é claro, pelo canal 522 da NET. E ainda você pode baixar também o nosso aplicativo para assistir onde e quando você quiser também a nossa programação. E para você que está no nosso canal no YouTube, aproveita, já faz a tua inscrição, ativa o sininho para ficar por dentro aí das novidades na programação da TV Mar e, é claro, principalmente também todos os conteúdos que trazem, que nós trouxemos para vocês então aqui no Cultura Pop. E hoje, hoje o programa vai ser fantástico. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Cultura Pop duas pessoas que têm uma importância muito grande no contexto aqui dos jovens, principalmente dos adolescentes de Rio Grande, da nossa cidade, e que fazem parte aí de uma ação muito bacana que está acontecendo durante esse mês de maio. Ângela Pietro, em primeiro lugar, que legal te receber aqui. A Ângela que faz um trabalho fantástico junto ao SMCAS. Prazer te ter no Cultura Pop, Ângela, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite e ficamos bastante felizes em estar aqui hoje nessa manhã, né, para conversar e poder trazer bastante informação assim, para quem está escutando. Né, perfeito. Coisa linda. Diane, que aliás faz um trabalho muito bacana lá no CREAS, Flor de Lótus, né, que eu já descobri aqui, era meu ouvinte nos tempos do Swingando. Coisa linda. Como é que tá, Diane? Tudo bom? Tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite. A gente veio para conversar e também para divulgar o nosso trabalho. E é um prazer. Show de bola. Aliás, aproveitando, já que a Ângela falou, e esse programa aqui, ele na verdade é esse formato podcast, né, como a gente fala, né, que é super informal. A gravação do programa acontece sempre pela manhã e a exibição dele acontece à noite. Então, para você que está assistindo agora, e para você que está assistindo no canal no YouTube, por exemplo, não tem hora, não tem lugar, não tem nada, né? Então isso é muito bacana. Mas, Ângela, vamos falar a respeito desse mês da proteção. Aliás, eu tive o prazer de participar, né, no ano passado, em algumas atividades, inclusive no encerramento, né, que foi muito lindo lá no Praça Shopping Rio Grande. E esse ano, mais uma vez, um monte de atividades. E o bacana é que, em relação ao ano passado, não é que a pandemia tenha acabado, mas digamos que hoje está mais flexível, né, para fazer várias atividades. O que está acontecendo aí nesse mês de maio, então? Bom, então esse mês, no dia 6 de maio, nós fizemos a solenidade de abertura do mês da proteção, né? Então, durante o mês de maio, o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil, né? Então, só para contextualizar um pouquinho como nasceu esse mês da proteção. Então, antes, alguns anos atrás, não eram feitas apenas ações nessa data, no dia 18, e com o apoio da comunidade, de várias instituições, né, esse movimento foi crescendo, então passou por uma semana e desde 2018, então, a gente tem feito ações durante todo o mês de maio, né, inclusive com uma ação, um dia D, né, que seria uma ação global, que esse ano, em razão dos problemas de tempo, né, questão do ciclone, a gente precisou então cancelar, né, mas o ano passado, né, a pandemia fez com que a gente tivesse que adaptar o mês da proteção, fizesse com que a gente tivesse que fazer atividades online, e esse ano, com o retorno, né, com todos os cuidados, né, claro, então a gente conseguiu fazer as ações todas presenciais, algumas ações online, que ainda vão ter algumas lives, algumas atividades, né, online, porém a essência do mês da proteção esse ano está sendo toda presencial. Então, conta com o apoio, ele só existe, né, porque várias instituições fazem parte. Então, em parceria com a Prefeitura, né, encabeçado pela Secretaria de Assistência e Assistência Social, né, outras instituições, a Anhanguera, a FURG, né, o Conselho Tutelar, né, claro, os CRAS, o CREAS fazem parte da nossa secretaria, não é, mas também a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, o SESC-Senat, enfim, nós temos muitas instituições, eu fico com medo de ficar citando, esquecer alguma, mas sim, nós temos um rol assim, bastante grande de parceiros, algumas pessoas também individualmente participam, né? Então a gente tem um grupo, esse grupo todos os anos vai sendo renovado, mais pessoas vão entrando e mais atividades vão sendo realizadas durante todo esse mês. A ideia é trazer informação para a comunidade, né? Porque
pensar na questão da violência, né? É importante que as pessoas tenham informação, que elas saibam, né, onde procurar ajuda, que elas saibam, então, né, como se defender em situações de violência. Então, esse é o nosso maior objetivo, é trazer informação para que durante todo o ano, né, elas possam, então, servir como portas, né, de entrada e suporte para as pessoas que realmente sofrem, né, algum tipo de violência. Perfeito, aliás, Diane, aí vem o trabalho fantástico que vocês também fazem lá no CREAS, né? Fala um pouquinho desse trabalho aí. A gente trabalha com a média complexidade, né? Que é com essa questão já de violação de direito. Mas a gente pensa também muito no âmbito da proteção, né? Da prevenção. Esse ano, esse diferencial também que eu acho da pandemia, a gente resolveu também ir muito assim, a comunidade. A gente está fazendo muita panfletagem em feiras, mais nos bairros, né? Porque aqui a gente sabe que precisa de informação e que, por mais que a gente sabe que a internet está aí, que os canais estão aí, ainda o boca a boca, perto, tem efeito, surte efeito, né? E trabalhar sempre com essa questão de prevenção. Quando a gente pensa no dia 18, a gente sabe o porquê, né, da menina Araceli, toda essa situação de estupro e violência sexual que ela sofreu, e essa função também de não ter sido punido, né, da falta de impunidade. A gente leva para as feiras, para as palestras, para os locais essa história e fala também dessa questão da educação das crianças, das pessoas, de saber aonde ir, como ir, o que é abuso, o que não é abuso. Esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é prevenir para não ter que depois atender, né? A gente trabalha na função do atendimento especializado, mas a gente também trabalha com essa questão de educação e de prevenção. Pois é, tu sabes que tu tocou num ponto muito importante, que eu acho que essa é a palavra-chave para muitas coisas nessa vida, né? É a questão da prevenção. Porque é muito legal quando a gente consegue consertar alguma coisa que já está em andamento, alguma coisa que deu errado, mas o melhor mesmo é quando a gente consegue evitar que isso aconteça, né? E aí entra a prevenção. E vocês fazem um trabalho fantástico sobre isso, e a gente vive um momento, a gente falava sobre isso agora, inclusive aqui nos bastidores, né? Em que cada vez mais os jovens estão muito conectados, estão muito ligados às redes sociais, ao telefone, enfim. E para conseguir chamar a atenção deles para um tema tão importante como esse, talvez essa seja uma grande dificuldade, né, Ângela? Mas como é que vocês lidam com isso? Então, como a Diane colocou, né, ir nas escolas, né, utilizar esse espaço da escola é um espaço de extrema importância, né, porque faz com que o jovem ele possa, junto com seus pares, então também parar um pouco e pensar sobre essas questões. E a gente sabe o quanto o jovem ele é muito vulnerável, né, em relação a... Por mais que eles tenham acesso, eles dominam a tecnologia, mas eles são muito vulneráveis porque eles não têm desenvolvimento para entender, não é? E muitas vezes eles acabam sendo alvo fácil de algum, né, um abusador, um pedófilo na internet. Então é importante muitas vezes, né, ter sempre o acompanhamento de um adulto, os pais, né, conversar muito com os pais, e os pais, né, darem bastante atenção aos filhos, o que eles estão acessando na internet, porque a gente vê muitas situações que a gente acaba atendendo, né, de adolescentes que acabam, né, se tornando vítimas de pedófilos, né, por conversas na internet, por acessos a sites, enfim, que não teriam uma supervisão de uma pessoa mais velha, não é? O que desse um suporte do que pode ou não, que é certo ou errado, né? Então esse é um ponto muito importante. Eu acho que a informação, o diálogo em casa é de extrema importância para que esse jovem ele possa ter segurança, né? E realmente ele não ser alvo, né, de indivíduos que estão ali já para buscar, né, presas. É algo cruel que a gente fala, né, mas é bem isso que muitas vezes acontece. O jovem ele precisa saber o que é certo, o que é errado, o que é saudável para ele, o que não é. O que ele está fazendo, muitas vezes ele precisa entender, né, se aquilo ali é algo que é uma violência que ele está sofrendo, e ele vai saber identificar, não é, se ele tiver informação, né? Então por isso que a gente enxerga a escola como um espaço de extrema importância. Perfeito. E esse trabalho, inclusive, da prevenção também em relação à família.
Porque muitas vezes vocês pegam casos, né, de menores com uma faixa etária bem baixa, né? E como é que é feito esse trabalho em relação à família? Porque muitas vezes, a verdade é essa, né? A gente está falando de um tema que é super importante, mas ele também é bem delicado, né? Às vezes o abusador está dentro da própria família, né? E como é que vocês lidam com isso, né, em relação a essa questão? Porque às vezes, de repente, alguém da família consegue perceber isso. Fala um pouco mais sobre isso, Jenny. Só para complementar a tua pergunta ali anterior, as mídias, nós também temos canais, né? Sim. Porque a gente também se conecta com essa gurizada Isso é ótimo. pelas mídias dele. A gente tem página no Facebook, no Instagram. E esse mês mesmo, todos esses conteúdos que a gente promoveu, que a gente fez, a gente colocou no Instagram e no Face. E toda semana, até a nossa colega psicóloga Andréia, que toma conta das redes, e toma conta muito bem, todos os dias ela coloca conteúdo novo. E conteúdo também que tem um olhar pro adolescente e também tem um olhar para a família, né? Para essa família poder entender e também identificar essas situações de violência. Quando a família chega para o nosso atendimento, a gente não trabalha só com a pessoa que sofreu violação de direito, a gente trabalha com a família. Perfeito. Tá? Então a família ela é a primeira a ser escutada. O responsável por essa criança, ele passa por um acolhimento social com assistente social. E quando a criança é muito pequena, as orientações são para essa família, né? E a gente trabalha conjuntamente com a pessoa e com a família, porque é um trabalho que tem que ser de proteção familiar, né? Não só individual. E aí, qual é a nossa preocupação também? A gente está localizado no centro da cidade, né? E a gente sabe que, às vezes, essa função de logística dificulta. Verdade. Então, o que a gente faz? A gente sempre comunica ao CRAS de referência dessa família que está em situação de violência e de violação de direito, que ela está sendo atendida no serviço para o CRAS, ter esse olhar, né, com essa família, ter um olhar do território, ter um olhar de um acompanhamento familiar para dar apoio para que essa família consiga sair dessa situação de vulnerabilidade, de violência, e a gente tenta fazer com que essa família consiga de novo se reconstruir, né, porque é um momento de uma desconstrução, né, saber que teu filho passou por essa situação não é uma situação, é uma situação que precisa de todo o apoio, né? E aí a gente, serviço enquanto SMCAS, tenta dar esse suporte para essa família poder se reconstruir novamente. Perfeito, muito bom. Aliás, Ângela, vamos falar um pouquinho agora da programação, né? Que tu trouxesse inclusive a programação. São várias atividades e eventos que estão acontecendo nesse mês. E eu gostaria que tu falasse sobre essa programação agora, então, aí, do mês da proteção. Bom, então, essa programação, ela tá na página da prefeitura, Perfeito. tá? Então, quem quiser acessar ela mais detalhadamente. Então, nós temos ações que estão ocorrendo durante todo o mês, né? E que muitas realizadas pelo Conselho Tutelar, né? Vários órgãos da nossa Secretaria de Cidadania e Assistência Social, então o CREAS, o CRAS, a equipe de abordagem social, o CEP Rua, né? Que estão realizando ações, então, durante todo esse mês. E ações, então, que já ocorreram, que estão acontecendo, então a gente teve passeio ciclístico, várias rodas de conversa, né, lives, né, então eu estou falando de uma forma um pouco geral, né, caminhadas nos bairros, né, então foi uma ação bem legal realizada pelo CRAS Lúcia Nader, né, então foi feita uma caminhada ao entorno do CRAS, é legal porque também faz com que a comunidade, né, ela participe de uma forma mais ativa, né, muitas panfletagens, a gente teve um seminário, né, que foi realizado pelo Conselho Tutelar, bem importante, porque durante 3 noites, na verdade, foi possível dialogar sobre a questão da violência, não é? Que, na verdade, quando a gente fala de violência e prevenção, a gente precisa falar sobre, né? Que muitas vezes é um tabu ainda falar de abuso sexual. É e a gente precisa falar sobre isso para que a gente possa realmente proteger, né? Também ocorreu o dia D, tanto realizado pela SMED quanto pela Secretaria de Saúde. Então, todas as escolas do município no dia 18 de maio fizeram ações, né, realizaram atividades, que claro que seguiram em razão da questão do tempo, né, do problema que teve com
com o ciclone, então algumas atividades ainda estão ocorrendo. E a Secretaria de Saúde, os postos de saúde, então, também, né? Então, eles se mobilizaram, né? Então, criaram o dia D. Várias rodas de conversas, muitas panfletagens, então a gente está trabalhando muito, como a Diane falou, na rua, né? Realmente para levar informação para a população, para as pessoas, né? Teve uma palestra agora que tratou do tema violência sexual contra pessoas com deficiência, então a gente entende que foi um momento bem importante, ocorreu na semana passada no Salão Nobre, né? Então é importante falar porque a gente sabe que, infelizmente, as crianças e adolescentes que possuem alguma deficiência acabam sendo mais vulneráveis, né, em relação à violência sexual, né? E ainda nós vamos ter, né, ainda uma audiência pública, né, e mais panfletagens e palestras, enfim, muitas palestras em escolas até o final deste mês elas vão estar ocorrendo, né? E a gente focou muito na questão das atividades externas. Então, a equipe de abordagem social, né, tem feito também essas atividades em parceria então com os CRAS, com o Conselho Tutelar. E também no Shopping Praça, né? Nós estamos com a exposição no Shopping Praça e a gente está organizando uma atividade para a próxima semana de encerramento da exposição lá. Então a gente já convida o pessoal para ir lá, né? Então prestigiar os trabalhos que estão sendo expostos. Nessa que eu fui ano passado, né? Que tava linda, por sinal, né? Aliás, um abraço para nossa querida Michele Rossettini, ao Praça, né? Que são grandes parceiros também nessa atividade, né? Mandar um abraço aí para Vivi Gomes também, né? Grande Vivi, que também sempre é muito envolvida. O secretário Evandro, parabéns pelo trabalho. Enfim, uma série de pessoas envolvidas, né? Eu vou lembrando de alguns próximos, porque a Ângela disse, né? A gente vai esquecer de alguém, mas eu queria enfatizar também aqui o Instituto Proteja, que eu acho que é um grande parceiro, né, de vocês, né? E faz um trabalho fantástico aí também. E o bacana, eu acho, Diane, eu acho que é isso, né? São muitas pessoas envolvidas querendo que todos nós tenhamos um mundo melhor. E quando a gente fala nessa palavrinha aí, vulnerabilidade, a gente lembra também da vergonha, que muitas vezes eu acho que tem a ver com esse contexto que a gente está falando, principalmente dos jovens, né, que sofrem esse tipo de abuso, os adolescentes e os menores, porque eles têm essa vergonha. Será que vão acreditar em mim? É uma situação bem difícil. E eu queria saber como é que vocês lidam com isso também, porque provavelmente essa deve ser a parte mais difícil, né? De conseguir fazer com que o jovem, enfim, ele se abra de uma maneira em que ele fique mais à vontade para falar de um tema tão difícil, né? Como outra questão, voltando à programação e te respondendo, né? Esse ano a gente também contou com a parceria da Emater, que aí a gente foi no Taim, né? Que é uma localidade bem distante e que conta muito com essa questão de vergonha, de falta de informação, né? E aí as gurias levaram muito material com número de Disque Denúncia, Disque 100, o nosso próprio número que é 0800, né, para informação e para orientação. A gente, quando recebe essas situações, a gente já recebe ou via Conselho Tutelar ou via delegacia. Então as denúncias já foram realizadas, né? E a metodologia, que nem eu falei, a gente trabalha com serviço especializado e essa criança passa por um atendimento com a psicóloga, né? Ela consegue fazer essa abertura, esse diálogo, essa conversa, porque realmente a gente ainda tem essa questão toda do tabu, da vergonha, da culpa, né? Principalmente carregar essa questão toda de que se eu fui abusada, a culpa é minha, né? Principalmente as adolescentes, né? Que não tem falta informação, de ver o quanto ainda está enraizado essa questão de roupa curta, só que não é a roupa, né, gente? A gente pensa que tem crianças 2, 3 anos que sofrem esse tipo de violência, né? E a família também tem muita culpa. Essa mãe se sente muito culpada por não ter tido o cuidado. A culpa é a nossa pior sequela, né? E que dificulta tanto a culpa e a vergonha, o combate dessas situações de violência sexual. A gente ainda tem que trabalhar
com essa questão toda da vergonha, com essa questão da culpa, para poder, acabar talvez não acabe, né, mas diminua. Né? A pessoa entender que ela não tem culpa de estar nessa situação e que o culpado sim é o abusador, é o estuprador, ele tem a culpa, né? E o trabalho é aquilo que a gente fala sempre, é o trabalho da educação, é saber o que a mãe não usar nomes, explicar o que é cada parte dos órgãos sexuais das crianças, explicar onde pode e não pode tocar. Tem aquele semáforo do toque, que é muito utilizado, né? Que pode ser utilizado com criança de 2, 3 anos, que ela vai entender. Né? A gente precisa conversar com os filhos, né? Ter clareza no que conversa e no que fala. O que essas meninas hoje veem também, dá uma olhada no que uma criança de 2, 3 anos está vendo na televisão. A gente precisa também ter esse olhar, né? E conversa. A melhor coisa para prevenir é a conversa franca e aberta com os filhos e com a comunidade. Os professores também têm esse olhar sem conceito, sem preconceito. Um olhar acolhedor, uma escuta acolhedora. Principalmente uma escuta. A gente precisa ouvir mais e falar menos. É verdade, né? Eu conheço vários amigos que sempre dizem isso, né? Que nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, né? Justamente para falar menos e ouvir mais, prestar mais atenção. Isso realmente é muito importante. E agora tu falou algo muito importante, Diane, que eu acho que é legal trazer para o nosso bate-papo aqui, que é essa questão realmente de ouvir, né? Da conversa, do diálogo. Porque se tu consegue construir um diálogo com o teu filho desde que ele é pequeno e que ele tenha confiança de se abrir para falar com os pais sobre qualquer tipo de assunto, a probabilidade de ele passar por uma situação como essa vai ser menor. Os números estão aí para constatar, né? Então eu acho que esse é um grande desafio de vocês também, né, Ângela? Com essas atividades todas, passar para as pessoas, né, para a família, para os jovens, que isso é possível através de um bom diálogo. Por isso que eu acho que é tão importante essas rodas de conversa, né? Essas caminhadas. E a gente sabe que a gente vive um mundo cada vez mais conectado, mas esse papo, como nós estamos tendo aqui agora, presencial, ele realmente é muito importante. E quando a família ela compra essa ideia, né, de participar dessas atividades, eu acho que aí sim a gente consegue imaginar que logo ali na frente as coisas tendem a diminuir, os números tendem a diminuir. E eu queria que você falasse sobre isso. Como é que estão os números em relação a cada ano que vem passando? Eles vêm diminuindo ou eles estão mais ou menos na mesma margem, vêm aumentando? Como é que está em relação a abusos sexuais? Principalmente aqui na nossa cidade e região. Bom, então assim, o que acontece, né? A gente teve um período de pandemia, né? Então, durante esse período de pandemia, a gente entende que, apesar de terem, né, chegado muitos casos, né, a gente sabe que tem uma cifra que não chegou, né? Porque muitas vezes a escola, a gente entende, vê muito a escola como um espaço de proteção, porque a criança, quando ela é vítima de abuso, né, ela é vítima de violência, ela dá indícios, né? Então ela mostra. Muitas vezes o professor, ele consegue observar, né? Até falar sobre isso, acho importante para a família. Então mudanças muito abruptas de comportamento, muitas vezes, né, é sinal de que alguma coisa está errada, ou alguma coisa aconteceu, né? Então são muitos indicadores, né, que podem ser vistos, né, e que as crianças elas vão demonstrando. Nós temos, né, claro, durante o ano de 2021, número de casos, a gente vê alguns períodos que teve um número maior de casos, né, então os meses de abril, maio, setembro, por exemplo, não diminuiu. Então se a gente o maior número de casos atendidos no CREAS são crianças vítimas de abuso sexual, infelizmente. A gente não gostaria de trazer esse dado aqui, mas é a realidade, né? E gostaria de falar isso, porque uma criança que sofre abuso sexual, ela sofre todas as outras formas de violência. Ela é negligenciada, ela sofre abuso físico, né? Ela sofre abuso psicológico e aí ela sofre a violência sexual. Então os números são altos, né? Então, o maior número de casos. E aí, como a Diane falou, crianças de 2 anos, mas a gente já recebeu bebês. Nossa. Né? Então, é algo que é muito complicado, né? E é muito triste a gente falar. Então, e aí entra toda essa questão de, muitas vezes, né, que aí dentro da família, quando ocorre dentro da família, é importante que esse ciclo de violência ele seja
entupido de uma forma, né? Então, muitas vezes, quando essa criança vai no posto de saúde, ela é atendida, é lá que vai ser visto, né? Porque tá ali marca física, né, no corpo da criança. Na escola é possível observar questões comportamentais e físicas também, né? Então, crianças que têm dificuldade de sentar, crianças que têm, então, né, que choram, que fala assim, o choro chora do nada, ninguém chora do nada, né? São mas os traumas, né? Então, são indicadores de que aquela criança é vítima de abuso. Então, os números são tristes, cruéis, né? Então, a gente tem um número elevado, né? O nosso maior número de casos é abuso sexual, né? E a gente trabalha, como a Diane falou, né? Quando a gente fala em prevenção é para que não chegue, né? Esses casos eles possam ser prevenidos, né? Que não aconteça, né? Antes de chegar para atendimento. Aliás, Diane, eu queria fazer uma pergunta agora. A gente tá falando muito sobre essa questão do abuso sexual, mas como esse é o mês da proteção e é o mês da violência também, eu queria perguntar isso. Apesar dos números serem muito altos em relação ao abuso sexual, mas também existem outros tipos de violência que vocês tratam também? Sim. O CREAS, como eu falei, né, a gente trabalha com a média complexidade e nós somos divididos em protetivas e medidas socioeducativas. Nas protetivas a gente atende mulheres em situação de violência, idosos e deficientes, crianças e adolescentes. Também trabalhamos com essa questão de homofobia, racismo, todas essas questões de violação de direito é conosco. Mas o que mais a gente atende é idoso e criança, né? E também um aumento grande de mulheres. Eu acho que a partir do ano passado assim, a gente trabalha muito também com essa situação de violência. Eu acho que muito dessas questões de aumento das mulheres, principalmente, foi essa questão da informação, né? Eu acho que no momento que começou esse diálogo sobre questão de situação de violência contra a mulher, as denúncias aumentaram e o atendimento também. Crianças e adolescentes, quando faz um ano que eu estou no CREAS, né? Eu era da proteção básica antes. E por mais que eu tivesse conhecimento de toda essa situação de violência, eu ainda me choco com o que eu escuto, com o que eu vejo, com o que a gente atende. É uma coisa que impressiona, que a gente pensa que só vê em televisão, não, é aqui, sabe? Às vezes é muito perto, é no teu bairro, né? E são situações que são do íntimo, né? São familiar a maioria, não é? O abusador, ele não tá fora, às vezes ele tá em casa. Ele é alguém que a criança deveria ser protegida e não é quem protege, né? E isso é o que mais toca e deixa triste. E às vezes essa informação na escola, essa criança ser informada, também leva informação para a família. Porque o ano passado meus filhos chegaram, né, da escolinha, Escola de Educação Infantil, me contando o que era o semáforo, né? E isso me deixou muito feliz, né? Legal. Então a gente imagina, quanto mais escolas puderem fazer essa conversa, essa desconstrução, também informa a família. E aí a família já vai sentir que não, alguma coisa tá errada com a prima, com a irmã, com a sobrinha. É educação, né? É educação para prevenir. E geralmente quando tem situação de violência com idoso, tem situação de violência com mulher, tem situação de violência com criança. Uma violência, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada de mais membros da família, tendo essa violação toda de direito. Nossa, olha, essas informações realmente são impactantes, né? E o que eu digo, às vezes existe um mundo que parece que é um mundo diferente do nosso, do que a gente imagina, mas que está aqui, como a Diane bem colocou agora, né? Muito próximo da gente, né? E a pergunta que eu quero fazer agora, Ângela, é para de repente aquela pessoa que ela nota que tem alguma coisa diferente, seja na sua própria família, seja em algum vizinho, enfim, e ela quer fazer uma denúncia, porque isso é uma coisa muito importante que a gente tem que falar, tem o Disque Denúncia, né? Existe o Disque Direitos Humanos, né, que é o Disque 100, né? O Conselho Tutelar é o órgão que recebe denúncias, né? E o CREAS também a gente recebe denúncias, só que é mais os locais mais adequados, né? O Disque 100, então quando a pessoa ela tem uma suspeita e ela, né, não quer se identificar,
ela vai ligar para o Disque 100 e é seguro, chega até nós essa denúncia. Essa pessoa que fez essa denúncia, ela pode acompanhar esse atendimento, se foi feito ou não, então é bem importante, né? E o Conselho Tutelar é o órgão, então, protetivo, que também recebe as denúncias, né, em situações que se vê violação de direitos contra crianças e adolescentes, né? Então, são os principais órgãos. Claro, depois a delegacia, enfim, outros órgãos que também podem receber, né? Eu estou pensando aqui agora num outro ponto importante, que é, infelizmente, o acesso fácil hoje dos jovens às bebidas alcoólicas, né? Desde muito jovens ainda, pré-adolescentes, né? Que a gente usa muito essa linguagem hoje, né? E as drogas, né? Como é que está esse trabalho de vocês em relação a isso? E essa ideia de exploração sexual, né? Quando a gente pensa que a exploração sexual seria somente por dinheiro, a gente sabe que hoje tem os camarotes, tem as áreas VIPs. Até que ponto essa menina está sendo explorada para chegar no camarote, para chegar no VIP da festa? Essa conversa a gente precisa ter, né, com essas adolescentes. Eu acho que esse momento nas escolas, as colegas que fizeram ações nas escolas, todas trabalharam para esse público de 14, 15, 16, 17 anos. Que precisa desmistificar o que é exploração sexual. Perfeito. Né? Porque às vezes a gente pensa que a exploração sexual só está ligada na rua, na prostituição. Não, a exploração sexual tem outro viés hoje, né? E é esse viés do glamour, é esse viés que a mídia mostra e aponta, né? Que é exploração sexual também. E que a gente precisa combater também e falar abertamente. Né? Até que ponto vale o meu acesso ao camarote e à área VIP, né? A andar num bom carro, tudo que os clipes hoje mostram. E às vezes as meninas, elas querem chegar nesse patamar e usam seus corpos para chegar ali, né? Mas essa conversa também ela tem que ser feita como forma de prevenção e também de educação, de respeito ao seu corpo, de respeito à sua individualidade, né? E isso passa muito pela questão da escola. E eu acho que nós, enquanto CREAS, enquanto Secretaria de Assistência Social, a gente está aí para dar esse apoio, né? Para abrir esses olhos e abrir esses olhos para o pessoal que trabalha direto, né? Eu sou muito favorável em capacitar os profissionais que lidam, né? Que é uma maneira de fazer com que a informação seja mais ampliada para quem realmente precisa escutar. E eu queria saber como é que é a receptividade desses pré-adolescentes quando vocês fazem essa roda de conversa, enfim, quando vocês chegam neles, Ângela. Como é que eles retribuem isso aí? De que maneira que eles absorvem essas informações? No primeiro momento ficam meio assim, com esse tal, ou eles... Os jovens, eles são muito receptivos, né? Então, tanto as crianças quanto os jovens. E são muito abertos e são muito espontâneos. Então, eles são muito espontâneos. Sempre, né? Então, eles falam, eles gostam, assim, na verdade, né? Porque é um momento que eles estão sendo ouvidos. E muitas vezes eles não têm esse momento, né? Claro que a gente sabe que a escola ela desenvolve esse trabalho, porém, claro, a escola ela tem toda uma série de conteúdos, professores têm, né? Então aí a gente entra nessa questão de levar outros profissionais, que é o que a gente faz, né? Então vai o Conselho Tutelar, né? Vai o psicólogo do CREAS, vai o assistente social do CREAS, vai também dos CRAS, vai as equipes técnicas, né? Que já traz uma linguagem diferente, né? Para que eles possam compreender e que eles possam tirar dúvidas. Então eles são realmente bastante receptivos, então isso é bem importante, né? E isso é bem aproveitado pela equipe, né? Então, na verdade, todas essas rodas de conversa que são feitas nas escolas, elas são adaptadas para a idade, né? Então o semáforo, por exemplo, do toque com crianças mais pequenas, né? E a conversa, o bate-papo, ele é mais para as crianças maiores, né? E que muitas vezes... E elas são muito receptivas, assim. E muitas vezes a gente recebe relatos, né? Eu, por exemplo, na sala de aula, eu já recebi relatos. Meu pai poderia ter feito isso comigo. Então, eles são espontâneos, eles falam, eles perguntam, né? Então, é um momento de grande aprendizagem, um momento dessa troca, né? Tanto para os adolescentes, para as crianças que estão recebendo a informação, quanto para os próprios técnicos, né, que estão ali. Então é bem importante.
Diane, em relação ao que tu falou aí, eu achei muito legal tudo que tu comentaste, porque é exatamente o que eu penso. Em relação a essa questão aí do glamour que a gente está vivendo hoje em dia, né? E tu falou aí, eu que vivi muito tempo, né, apresentando eventos e shows, vivi na noite, hoje eu estou mais afastado, né? Mas eu vivi a noite desde os meus 15 anos, 16 anos, quando eu já era DJ, né? E realmente isso acontece. Eu posso falar baseado em coisas que eu vi. Realmente isso acontece muito, né? A gente vê os camarotes, hoje em dia camarotes, mas sempre existiu isso, né? Dos jovens ali, dos adolescentes de 15, 16, 17 anos, né? Com bebida, enfim, para estar ostentando. E hoje mais que nunca, né? Com a selfie, com a foto, com a rede social. E eu queria te fazer uma pergunta em cima do que tu falou, que é o seguinte: vocês já, com certeza, já pegaram vários casos, né, de jovens que passaram por isso, e quando vocês têm essa conversa com eles e conseguem mostrar que pode haver um outro caminho, enfim, uma outra possibilidade, já tiveram resultados positivos, muitos resultados? Como é que é em relação a essa questão? Tipo, vocês viram realmente alguns jovens que, pô, realmente vou mudar, vou fazer diferente? Como é que é isso? Quando eu trabalhei em 2012, eu trabalhava no CRAS, como eu falei, né? Sim. Eu tinha um grupo de adolescente, para jovem adolescente, que eu cheguei a ter 60 adolescentes, né? Ali da Zona Oeste. E eu adoro trabalhar com adolescente, acho que o adolescente ele te responde muito rápido qualquer assunto e ele sempre tem uma resposta. E às vezes a gente aprende muito mais com eles do que a gente pensa que vai ensinar. E eu lembro claramente dessas conversas que a gente tinha. Na época tinha o Bonde das Maravilhas e eu tinha um grupo de dança, que as gurias adoravam fazer a dança do Bonde das Maravilhas. Era uma coisa que chocava, realmente, né? Era uma exposição total das meninas. Mas aí como é que tu vai proibir? Se tu proíbe, tu corre, né? Então tu tem que ter uma conversa. Perfeito. Né? Tu não pode proibir, tu não pode... Elas escutavam funk e eu escutava junto com elas, né? Me apavorava da função das letras, mas agia com normalidade e naturalidade. Até porque, então, a batida é muito boa, vamos falar a verdade, às vezes pode ser horrível, mas a batida é maravilhosa, e aí a gente ficava ali conversando, e aí eu disse assim, gente, pelo amor de Deus, vamos escutar essa letra, o que é isso, né? E elas assim, ai, pois é, né, Sora, isso é Sora, sempre Sora. Pois é, né, isso é uma defama, e aí aquela conversa que a gente tem que ter de, vamos escutar a letra e ver o que ela diz, né? E ali ela mostra a mulher como uma figura de negociável. Sim. Que tu vale um copo de cerveja e uma pulseirinha para a área VIP. É isso aí. Né? E essa conversa, que eu acho que com igualdade, porque a gente não pode chegar se impondo como dona da verdade superior, porque eles também têm a sua verdade e a sua vivência. Né? Eu acho que é essa troca que faz com que a gente consiga ver outro lado, outros caminhos. E eu acho que eu fui muito feliz com esses 60 adolescentes, porque hoje eu encontro eles na rua, já com 20 e poucos anos, e todos têm um caminho, assim, sabe? Não tiveram um caminho das drogas, não tiveram um caminho... Tem a sua família, sua vida, o seu trabalho. E as meninas do Bonde das Maravilhas, hoje eu vejo elas, uma sendo enfermeira. Ah, que legal. Né? A outra é uma baita mãe, né? E eu acho que continua escutando funk, aquela história continua escutando. Mas hoje eu sei o que eu quero fazer. Eu sei dizer não. Né? Porque tu pode escutar o que tu quiser, tu pode fazer o que tu quiser. Desde o momento que tu te respeite, saiba dizer não e vá até onde tu quer. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa conversar. A gente precisa respeitar o limite, respeitar a vivência do outro, respeitar a opinião do outro, mas também saber até que ponto eu quero, até que ponto eu posso chegar. Porque essa menina que é explorada sexualmente com 16, 17 anos e não tem essa ideia, ela é a mulher que sofre violência. Quando tem 30, 20 e poucos anos. Quando ela deixa de ser adolescente, a gente atende ela como mulher em situação de violência. Porque o não foi uma coisa que foi explicada, que foi orientada. Bah, que interessante agora. Então é tipo praticamente uma linha do tempo, né? Que vai acontecer, é um ciclo, né? Bah, que interessante isso. Sabes que agora eu me lembrei de um projeto fantástico que eu tive o prazer de participar lá na Casa do Menor, né? Quero aproveitar e mandar um abraço especial para a Duda e para toda a equipe lá na Casa do Menor, que faz um trabalho fantástico. E ao meu grande amigo Franco, que é skatista e que é um cara também que faz um trabalho fantástico lá junto à Casa do Menor, né? Com oficinas, né, de skate, enfim. E junto com o Franco, através do Franco e da Duda, eu fui participar de uma atividade lá que foi muito legal e que tem a ver com o que tu falou agora, Diane, que foi entrando no que eles gostam.
Inclusive a Duda me deu esse feedback dizendo que, olha, pai, eles ficaram até o fim da atividade, geralmente eles não ficam até o fim. Por quê? Porque tinha ali o hip hop, né, que é um tipo de som que eles gostam, né, com o Tuti e com o MD Beats. Um abraço para esses dois queridos aí. Esse projeto é totalmente voluntário, eu acho fantástico esse tipo de projeto. E eu fui lá, apresentei, e o Vinícius Diniz, que é um grande amigo também, que é ator, participou, levou lá, fez o personagem do Mano Brando. Foi muito engraçado e foi muito legal ver aqueles menores ali, aqueles queridos, dando risada, se divertindo, curtindo, porque nós entramos na vibe deles. Eu acho que um diálogo para dar certo tem que ser assim, a gente tem que estar linear, a gente tem que estar conversando no mesmo nível, né? E aí entrar no mundo deles. A partir daí, a gente entra para aquela conversa que é para eles entenderem, né, o que está... Isso foi muito legal através desse projeto lá, que é o Happy Hour, que inclusive vai ter uma atividade bem legal, se não me engano, para esse mês de maio também, ou junho, enfim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando a gente consegue entrar no mundo deles no primeiro momento, e partir para esse diálogo, e aí depois então chegar num papo mais profundo e fazer com que eles entendam a questão da letra das músicas, enfim, todo o contexto, eu acho que aí a coisa tem uma tendência a dar mais certo, né, Angela? Não, com certeza. É que é uma forma que eles compreendem e aprendem e levam para casa essa informação, né? Então isso é o mais importante. Porque aí, se eles sofriam algum tipo de violência em casa, aí eles vão reagir, vão buscar ajuda, né? E se não, eles vão levar nas rodas de conversa com os outros amigos. Então, na verdade, acabam sendo multiplicadores, né? Então, isso é bem importante. Então, atividades como essa, né, que chegam mais próximas, né, com as ações, com coisas mais interativas, né, que eles participam mais, acabam fazendo com que eles consigam ficar mais próximos, né, e realmente entender aquilo que está acontecendo e mudar muitas vezes, né, aquilo que... E o jovem, ele tem essa facilidade, né? Sim. Então, de se adaptar e readaptar de forma muito rápida. Às vezes, o adulto, quando ele é a mulher vítima de violência, às vezes ela sabe que aquilo ali ela não precisaria manter, porque ela tem a informação, mas ela mantém, às vezes, por muitos anos, né? Ela vai, segue naquela situação de violência, por N razões, né? Então, o jovem não, o jovem ele já consegue romper, né? Muitas vezes de uma forma, ou ele sai de casa, ou ele busca ajuda, ou ele então, né, tenta mudar aquela situação de alguma forma. Perfeito. E eu acho que essa situação, o mês da proteção, né? Quando a gente fala de exploração, situação de violência com criança e adolescente, a gente não pode esquecer esse mês de maio que a gente está vivendo aqui em Rio Grande. Pois é. Com esses 52 homicídios, eu acho que a gente tem que tá tudo ligado, né? Essa questão da educação e da prevenção tá tudo ligado. Eu acho que a gente precisa olhar esse jovem, olhar essa criança, para não ter esses números o ano que vem, para não ter, sabe? A gente precisa conversar com eles nesse pé de igualdade, né? Nesse pé de igualdade para fazer com que eles consigam ter um futuro. Porque hoje essa função toda que a gente estava falando lá no início das mídias, do glamour, do sonho em ter um carro, na minha época a gente sonhava em ter um tênis, né? Hoje o cara sonha em ter um carrão, uma Lamborghini, um Jeep Renegation, tudo que dizem, né? E como é que tu vai ter? Tu não tem acesso sem ter educação. É verdade. Então a gente precisa conversar, né, com esses jovens. E hoje a única maneira que eu vejo para acabar com essa violência é a educação, é a prevenção, é usar todos esses espaços, que nem esse espaço que tu está nos dando, para tentar fazer com que as pessoas façam alguma coisa, porque a gente pensa que o problema não é nosso, mas o problema é nosso. Tá na nossa cara, né? É a nossa sociedade, é a nossa vida. É romper com esse medo de sair na rua, né? Essas crianças, elas estão ficando bitoladas numa internet, num computador, porque é aquilo que eu falei, eu sinto falta de um cingano de rua. Sim. Mas como é que vai fazer hoje com essa situação de violência? É verdade. Né? Até para falar dessa questão da exploração, os programas, essas ações que tinha antigamente, a gente diz que saudosismo, não é saudosismo, é esperança. É esperança, talvez, no passado, para tentar fazer um futuro diferente, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Realmente, esse número de homicídios na cidade e da violência, do aumento da violência, ele está 100% ligado a isso que a gente está conversando.
sem medo de errar, 100%. É só olhar, os números estão aí, né? Um número alto de menores envolvidos, né? Porque muitas vezes eles não têm uma outra possibilidade de escolha. E aí entra o trabalho de vocês, que eu sempre digo, né? Eu bato palmas de pé assim, ó, que é a prevenção. Gerar uma oportunidade. Tá, mas de repente eu quero ser tal coisa, eu quero ser um artista. O caminho mais fácil vai ser eu ir lá pela droga e tal. Não, mas para aí só um pouquinho, existe esse projeto aqui que daqui a pouco a gente vai conseguir, vai levar. Bom, então tem outra possibilidade. E eu acho que é aí que vocês entram nesse trabalho fantástico. E nós também, inclusive aqui, né, como veículo de comunicação, acho que os veículos de comunicação têm essa importância também, né, de fazerem parcerias, de divulgar mais o que está acontecendo e criar projetos, ações, não só são ações pontuais. E aí vem a minha próxima pergunta, Ângela, porque esse é um mês inteiro com uma série de atividades. E para o resto do ano, como é que está o planejamento de vocês? Vocês já pensam em trabalhar outras ações, enfim, para o restante do ano? Porque isso é uma coisa muito importante. Quero dizer que nós é que somos parceiros para fazer muitas coisas com vocês. Não, com certeza. Na verdade, a gente organiza uma agenda durante o ano todo, né, com atividades. Essas ações de prevenção, o CREAS, assim como os CRAS, né, assim como as instituições de acolhimento, elas também fazem durante todo o ano. Então, a gente procura divulgar, né? O próprio Conselho Tutelar também faz ações durante todo o ano. É que, claro, o mês de maio a gente concentra, né, quase todos os dias do mês com atividades. Mas durante todo o ano a gente também tem uma programação que a gente realiza, né? E a gente tem um impacto muitas vezes no mês de maio, né? Então isso é importante. Então isso a gente aguarda muito isso. Então, esse mês de maio que a gente é o Natal de vocês. Não, a nossa pauta é grande. A gente tem um Natal todo mês, porque como a gente trabalha com a exploração sexual, com o programa de erradicação do trabalho infantil, em junho, como a gente trabalha com as mulheres em situação de violência, tem o agosto. Então, assim, a gente tem um Natal todo mês. Boa, então. Né? Então, a gente não para, a gente só troca o foco da violência. Esse mês a gente está pautado na exploração sexual. No mês que vem, a gente está pautado em outra violência, que é a questão do trabalho infantil. Então, assim, a gente fica, né? A gente não para. Né? É um trabalho fantástico que vocês fazem, que eu acho que, deveria ter uma visibilidade maior para a população enxergar isso, porque assim, eu tô impressionado aqui, a gente já tinha conversado outras vezes, né, Ângela? Eu tinha visitado lá o CREAS uma vez, né, com as meninas e tal, mas eu não tinha ideia que vocês tinham essa abrangência toda. Nossa! Até eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do trabalho infantil, que ele está ligado à questão da necessidade de prevenção e de proteção a essa criança que está na rua, né? Ou esse adolescente que está na rua, e dizer que as piores formas de trabalho infantil é o tráfico, né? E a exploração sexual. Então, isso já há dados da OIT, né? E que são muito graves, né? E muitas vezes não são vistos. Então, a gente sabe que os jovens cada vez mais cedo estão sendo cooptados para o tráfico, né? E o quanto eles precisam, né, dessa informação, né, e de programas e também, né, de acesso à educação para que eles vejam tenham outras oportunidades, né, e não vejam o tráfico como um caminho. E tu tens tens algum número assim em relação à questão da faixa etária? Qual é a idade, geralmente a média de idade que eles buscam mais para ter esse começo no tráfico, por exemplo? 12, 13 anos. 12, 13 anos. Nossa, é impactante nessa informação, né? E às vezes a gente tem 12 anos já chefe, né? Já chefe. Gente, porque assim, o tráfico e a exploração sexual são naturalizados e culpam a vítima, né? Porque como se tu quisesse entrar no tráfico, porque a culpa é tua, ninguém escolhe, né? Eu quero ser traficante. Ninguém nasce escolhendo ser traficante ou trabalhar na exploração sexual. É o sistema que te leva a isso, né? É a negação que leva a isso. Não tem outra escolha. E o cara que é chefe de tráfico, o cara que tá ali, ele enxerga esse menor como um bom soldado, né? Com potencial, né? Como um bom potencial. Então a gente precisa tirar essa culpa da vítima e ver que ela é vítima também, né? Uma criança de 12, 13 anos, ela não escolhe estar nessa situação. Ela é uma criança. E quando vocês conversam com eles, alguns que vocês
conseguem resgatar, conseguem levar para essas conversas? O que eles falam no primeiro momento? É isso mesmo que tu acabou de citar muito agora? difícil tu conseguir tirar um guri do tráfico, né? O tráfico, ele seduz. É muito difícil. Eu não conheço, sinceramente, nesse tempo que eu trabalho, que são quase 15 anos, eu não lembro de nenhum dos meus ter saído do tráfico. É que tem a questão... Os que não estão na cadeia estão mortos. Infelizmente. É que às vezes é um caminho sem volta, porque eles se endividam e tem aqueles que se tornam usuários, porque o traficante, ele não é usuário, né? Ele não usa a mercadoria que ele vai vender. E se é usuário, esses acabam, né, ficando mais marginalizados ainda. Aí é mais... na verdade, é um problema que é de saúde, né? Quando a gente fala da questão da dependência química, da drogadição. Né? Então, a gente tem aspectos que são muito importantes. Acho que a gente tem bastante trabalho, que começa agora, né, para o mês de junho, né, que é para falar do trabalho infantil. Porque muitas vezes as pessoas, elas não querem falar do trabalho infantil, né? A gente escuta o senso comum dizendo que eu trabalhei, estou aqui, né, no passado, né? Então, melhor trabalhar do que roubar. Então, essas máximas que são mínimas, né, e que acabam prejudicando o que é um trabalho infantil, né? Então, a criança que tem que estar na escola, que tem que estar brincando, que é um espaço, então, onde ela vai se desenvolver para se tornar, então, um adulto, né, acaba sendo ocupado pelo trabalho, então, né, e aí acaba que o próprio efeito que aí é geral da questão da globalização, de ter acesso, de querer ter, faz com que muitas vezes o jovem ele queira ter aquele tênis de marca, aquele celular, né? E aí faz com que muitas vezes ele veja no tráfico, muitas vezes, esse caminho. Eu lembro que eu ficava na janela acompanhando, quando eu trabalhava no CRAS, tu acompanha, tu vê, ele começa indo na venda, comprar um refrigerante, aí daqui a pouco tu já vê ele na esquina, traficando. E daqui a pouco tu escuta. Quantas vezes esse ano eu abri o site de notícia e fulano, fui procurar nas minhas redes sociais e eles tinham sido meu. Nossa. Sabe? E isso aí, e eu tenho certeza que qualquer pessoa que passou por essas crianças que morreram tem a mesma dor que eu. É um sentimento de falha, é um sentimento de que, eu avisei, eu falei, eu conversei. Só que é muito difícil tu conseguir tirar esse deslumbre do tráfico, esse deslumbre do dinheiro. É muita coisa, é muito acesso, é poder. Sim. É o poder, né? E outra, a diferença. Tem diferença tu me perguntou desses guris que saem. Tem diferença do guri que usa e do guri que trafica. É muito diferente, né? Tem o guri que usa e que ele não chega a traficar, e aí ele vai trabalhar, faz a vida dele. Mas o guri que entra no tráfico, é difícil sair. Porque eles têm as dívidas para pagar e eles têm um comprometimento. É quase que uma... É uma ilusão, né? Porque aí ele não consegue sair. É mais ou menos como quem é viciado num jogo, né? Numa jogatina, enfim, né? Porque tu acha que, ganhei, mas eu vou seguir jogando porque daqui a pouco eu vou ganhar mais. Aí tu perde, aí tu acha que vai recuperar e aí tu não consegue sair mais. E o mercado de trabalho te dá um dinheiro que o tráfico te dá em 2, 3 dias ou em um dia só. Sim. E aí foi o que eu já escutei. Eu vou trabalhar para ganhar o que tu ganha? E aí, né, entra outra questão aí que a gente acabou não falando, né? Porque, é tanto assunto, vamos ter que fazer um outro programa. Mas é um assunto tão importante quanto esse das drogas, que aí eu acho que principalmente para as meninas, né? Que é a prostituição, né? Que também acontece muito disso que vocês estão falando. Que é o dinheiro fácil, né? Muitas vezes as meninas, principalmente na pré-adolescência, adolescência, elas também... Celular. Isso, né? Eu acho, não sei, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu de fora analisando, eu acho que para os homens o caminho mais fácil para conseguir isso é com o tráfico, né? Para os jovens, enfim, e para as mulheres eu acho que é a prostituição, né? É triste isso, né? Mas eu acho que... Mas elas estão traficando também. Também estão? Claro. Tem um aumento de casos? Elas traficam também. Hoje em dia não tem muito essa questão de gênero nas drogas, até uma coisa importante que eu acho que, né, de divulgar é que a gente não recebe denúncias de exploração sexual infantil. O CREAS, olha, do tempo, faz muitos anos, desde
2015, né, que eu estou na SMCAS, e eu acho que se teve 2 casos de exploração sexual, são muitos. Porque é naturalizado, né? Então isso é o pior. Então e muitas vezes aquelas denúncias que chegam são já de jovens maiores de idade, aí que já se considera prostituição, então não seria a exploração. E tem, então, né? E tem. Uma cidade portuária, pensa, sim, né? Com certeza. Porque é velado, porque ninguém fala, porque aí a gente tem uma questão maior que está por trás, né? Sim. Que é pior, mais perversa ainda, porque a criança ou adolescente, quando ela está em exploração sexual, ela tem um adulto ali que está sempre, né, tendo benefício secundário em relação àquela violência. Então isso é o mais importante. Aí é o velado, né? É melhor estar com ele, ó, o fulano ali deu, ou a guria chega com uma roupa que não tem condições de comprar e a família também não ganhou do namorado. Aí tu vai ver que namorado, aí troca, e tudo fica muito no silêncio, né? Porque é naturalizado. Por isso que é importante essa divulgação para as pessoas denunciarem, né? Então, a criança, o ECA ele vai trazer até 12 anos incompletos, né? É criança, até 18 anos incompletos é adolescente. Então, tem que haver esse entendimento, né, de proteção e de denúncia. Então, se está com um adulto, né, uma criança com 12 anos e está com um adulto, exploração sexual, 14 anos. Porque quando a gente pensa em exploração sexual, a gente pensa na rua, nos prostíbulos, no cabarete. Sim. Não, mas isso aí tem outros espaços também, né? Que são piores. De exploração. Gente, que papo legal, né? Um papo muito importante, inclusive, né? E, só gratidão por vocês terem vindo aqui ao programa. Diane, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho lá junto ao CREAS lá. Foi um prazer te receber aqui e com certeza vamos te convidar para voltar outras vezes. Obrigada. Eu que gostei, foi um prazer escutar a voz que eu escuto desde sempre. Que isso, eu que agradeço. Ângela, mais uma vez, sempre um prazer estar contigo, trocar essas ideias aí. Quero dizer mais uma vez que o Cultura Pop aqui, a TV Mar, é parceira, né, para outras atividades, para divulgação, enfim. E quero que tu faça um convite final aí também para o pessoal comparecer aí no mês da proteção. E obrigado pela presença. Então, nós que agradecemos, né? Então, nós, enquanto Secretaria SMCAS, né? Secretaria de Cidadania e Assistência Social, né? Então, a gente agradece muito o convite por poder estar aqui, poder falar um pouco do mês da proteção, né? E fica o convite para que as pessoas acessem o site da Prefeitura, né? Vejam a programação, participem, se insiram no nosso grupo, para que o ano que vem, então, quem tem ideias, né? ONGs, outras instituições, até trabalhos voluntários, que queiram se juntar a nós, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, que é um grupo que a gente vai né, mantendo ele todos os anos. Então sintam-se todos convidados, né, a fazer parte, e o ano que vem a gente fazer um mês da proteção assim com mais atividades ainda do que nós temos. Então, muito obrigada, né? Selma, um grande amigo. Tamo junto sempre. Estamos aqui. Então tá certo, eu que agradeço, espero que vocês tenham curtido esse Cultura Pop de hoje, que foi muito legal, falando um pouco mais sobre o mês da proteção e essa questão da violência infantil, né? Que é um tema super delicado, mas muito importante, né? De falar sobre esse tema. Quero agradecer então a presença aqui da Diane, do CREAS Flor de Lótus, e também da Ângela Pietro, lá da SMCAS. Sucesso para vocês nas atividades, nos eventos aí do mês da proteção. E obrigado a você pela sua audiência. Espero que vocês tenham curtido. E não esquecem, se você está assistindo aí pelo nosso canal no YouTube, faça sua inscrição no nosso canal aqui da TV Mar, ative as notificações. Se você está assistindo pelo nosso canal 522 da NET, obrigado pela audiência também, pelo Facebook, enfim, todas as plataformas. E até a próxima edição do Cultura Pop, aqui pela TV Mar. Valeu!